Gênesis 28, a partir do 10, amém? Jacó partiu de Berseba e rumou para, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Jeová, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do sol. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio, por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é esse lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu corpo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Jeová será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como a oferta de louvor. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que amanhã se comemora o dia da Reforma Protestante. E, amados, desde que eu estou pastoreando aqui, geralmente nesses meados a gente traz uma palavra acerca de reforma. Todos nós temos um pleno conhecimento acerca do valor da Reforma Protestante, quando desencadeou-se realmente através de Martinho Lutero, lá em 31 de outubro de 1517. Então isso já faz mais de 500 anos. E graças a Deus pelo retorno à palavra. Só lembrando que houveram pré-reformadores que deram praticamente o pontapé inicial, e Martinho Lutero confirmou esta tão grande obra de retorno à palavra quando ele pregou suas 95 teses lá no castelo de Wittenberg e começou essa grande revolução por meio de um retorno à palavra. Então, amados, é assim: o inimigo sempre tem a mania de semear o joio no meio do trigo, e infelizmente muitos e muitos por aí também, agora a partir de certos anos atrás, se envolvem com Halloween, essa bobagem toda, e até mesmo crentes entram nessa onda, e fazem coisas que não convêm. O apóstolo Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, amados, mas eu não quero me ater muito a isso aqui não, até porque eu quero trazer uma outra mensagem acerca de Jacó, rapidamente, e pontuar algumas coisas aqui que
me chamaram a atenção. Eu estou lendo a Bíblia novamente e acabei o livro de Gênesis exatamente no dia 27 de outubro passado, e me tocou o coração a vida de Jacó, até pelo ênfase que há na Bíblia em relação a este homem de Deus. Praticamente dos capítulos 25 até os 50, Jacó está envolvido. Desde o início, desde a gravidez de Rebeca, já houve um embate na vida de Jacó. E o título da minha mensagem nessa noite é Reforma de si mesmo. Reforma de si mesmo. Porque Jacó, ele foi suplantador desde o ventre. Já havia uma disputa entre ele e Esaú no ventre de Rebeca. E com certeza ela sentia aqueles filhos ali revolver-se, uma disputa. E quando Rebeca deu à luz, quem saiu por primeiro foi Esaú. Só que Jacó segurou no seu calcanhar e saiu praticamente junto. E por isso foi-lhe dado o nome de Jacó, que significa segurando no calcanhar, ou suplantador. E todos nós conhecemos muito bem quem foi Jacó. Primeira coisa que me chama a atenção é que Jacó, ele praticamente enganou Esaú tomando sua primogenitura, quando ali fez um guisado vermelho e Esaú chegou no campo com muita fome, pediu um pouco daquele guisado, e Jacó, aproveitador, falou assim: só se você negociar comigo a tua primogenitura. E Esaú, com muita fome, declarou: estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E ali fez pouco caso da bênção de Deus. Eu penso, amados, que é muito sério pessoas que hoje em dia estão fazendo pouco caso da bênção de Deus, do favor de Deus. Depois que entenderam a graça de Deus, estão praticamente jogando a bênção fora. Foi o que aconteceu com Esaú. E ele negociou ali a sua primogenitura por uma comida que ele saciou somente naquele momento. E eu fico muito triste quando eu vejo um relato de um irmão enganando o outro irmão dessa maneira. Só que a pior coisa, a pior questão ainda é que houve preferências nessa família. Isaac, ele amava mais Esaú, porque Esaú tinha cheiro do mato, tinha cheiro do campo. E a Rebeca gostava mais do Jacó, porque o Jacó era aquele menino de dentro de casa, pastor de ovelhas, mansinho, cheirava sabonetezinho, enquanto que o outro lá talvez até um sovacozinho cheirasse, o Esaú. E o pai lá gostava de macho, homem, e havia uma preferência. A Rebeca gostava de Jacó e Isaac gostava do Esaú. E aí um dado dia, o Isaac, querendo abençoar o seu filho primogênito, seu filho mais velho, chama Esaú: faz para mim um alimento do jeito que você sabe que eu gosto, busca uma casa, faz para mim um cozido saboroso para que eu coma e te abençoe. E a Rebeca
estava ouvindo de trás da porta. Que coisa feia! Gente que ouve atrás da porta. Agora vai dizer que você nunca fez isso. Ou se deparou com alguém fazendo, ouvindo atrás da porta. A Rebeca fez. E ao mesmo tempo, ela chama o seu filho preferido, Jacó, e diz assim: vai, pega 2 animais, traz aqui para mim, né, que eu vou fazer um cozido aí do jeito que teu pai gosta, e você vai entrar na presença dele, ele vai te abençoar. E assim, queridos, Deus tinha promessa para Jacó. Deus já tinha falado que o mais velho serviria o mais novo, que o mais novo seria mais importante do que o mais velho. Deus já tinha falado, só que Rebeca não tinha entendido isso. E muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus e acabamos nos atravessando. E isso é uma tendência muito crítica, muito crítica. Quando nós nos atravessamos naquilo que Deus tem verdadeiramente para nós e não sabemos esperar Deus decretar, se manifestar, dizer, orientar. Aí ela foi, se atravessou pela preferência. Terrível coisa quando há essas preferências na família, quando o pai prefere um, a mãe prefere o outro. Isso é uma coisa muito horrível e não está longe de acontecer, não é difícil de acontecer. E amados, houve ali uma disputa e um engano, onde uma mãe chamada Rebeca, ela engana o seu próprio marido e engana o seu outro filho, a fim de abençoar o Jacó. E o pobre do Isaac e o Esaú foram lesados nesta situação. E enquanto lá o Esaú estava procurando um animal, o Jacó estava lá se fantasiando para que entrasse peludo na presença do seu pai. Mas o seu pai percebeu que não era ele. Deixa eu te tocar, meu filho, deixa eu te cheirar, para ver se realmente é o meu filho Esaú. Está com a pele peluda, está com um cheirinho do campo, mas a voz não é do meu filho Esaú. E Jacó ali enganando seu próprio pai: mas sou eu, meu pai, dá-me a tua bênção. São muito tristes essas histórias, esses casos de família. E Jacó foi desconstruindo para si mesmo. E Isaac comeu, devia estar muito gostoso. Vem aqui agora, meu filho, vou te abençoar. Ele abençoou a pessoa errada. Abençoou Jacó, quando ele queria abençoar o seu primogênito, o seu mais velho, Esaú. Depois Esaú entra na presença do seu pai e acontece tudo que nós sabemos que aconteceu, e ele fica indignado. E ele diz assim: no dia que meu pai falecer, vou matar, porque fora enganado pelo seu irmão e pela sua própria mãe. Que triste, essas mentiras, esses enganos dentro de uma casa, dentro de uma família. E aí teve que sair fugindo. Então Isaac chamou Jacó à sua presença, o abençoou e lhe deu a seguinte ordem:
não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Aram, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E partiu Jacó, errante. E por um momento ele, no deserto, ele foi pernoitar e pegou uma pedra e fez desta pedra um travesseiro. E teve esse sonho que nós acabamos de verificar no texto de Gênesis 28. Teve uma experiência com Deus. Declarou assim: Deus está nesse lugar. Eu não sabia que Deus tinha acordado. Porque na verdade, amados, não sabemos como era o coração de Jacó naquele momento, quando ele teve que sair da casa dos seus pais por tanto engano, por tanto enganar, por, desculpe, com o perdão da palavra, roubar a primogenitura do seu irmão, e depois consentir naquela mancomunação maligna com a sua mãe. E chegou na casa de Labão, se afeiçoou de Raquel, trabalhou alguns anos por Raquel, mas foi enganado por Labão. Depois teve que casar-se com Lia e fez uma proposta, mais alguns anos por Raquel, e ficou lá muitos anos na casa do seu sogro, comendo do pão que o sogro amassava. E assim, o seu sogro mudou o seu salário 10 vezes. E ele ali sendo enganado, porque enganou. E esse homem precisava de algo diferente na sua vida. Interessante é, amados, que Jacó ele foi tendo várias experiências com Deus no decorrer da sua trajetória. Porque aqui ele teve esse sonho em Betel. Deus se manifestou a ele e fez promessa a ele em Betel. Aí ele chegou em Padã-Aram, conheceu a família lá de Labão, conheceu as suas esposas, e assim foi tendo seus filhos. De repente chegou um momento que não dava mais para ele continuar na casa do seu sogro. Ele pensou: vamos embora. E amados, o próprio Deus declarou para ele sair da casa de Labão, porque os filhos de Labão já estavam murmurando acerca da pessoa dele, e também Labão já não lhe enxergava com bons olhos. Não havia mais como ele ficar. Aí ele saiu meio que fugido da casa de Labão, caminho do deserto, suas mulheres, seus filhos, enriqueceu muito na casa de Labão, o seu gado. Aí quando Labão ficou sabendo da fuga, foi ao seu encalço, mas Deus falou assim: não vai lhe fazer nenhum mal. E amados, teve uma conversa com Labão, teve ali um concerto, fizeram uma aliança, colocaram algumas pedras, ofereceram alguns sacrifícios, e aquele lugar foi chamado Galeede. E Jacó, ele foi tendo assim várias experiências com Deus, várias experiências. No capítulo 32 diz assim: Jacó deu prosseguimento à sua viagem, quando anjos de Deus saíram ao seu encontro.
Assim que Jacó os observou, exclamou: este é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, significa 2 exércitos, ou acampamento de Deus, ou campo de Deus. E ele foi tendo experiências tremendas com o Senhor. Só que ele teria que consertar algumas coisas na sua vida, para que houvesse uma reforma dele mesmo. Ele precisava se consertar com Esaú. O interessante é que Jacó foi estratégico. Ele pensou: vou pegar aqui alguns presentes, e sabendo onde meu irmão está, vou mandar alguém lá, na vanguarda, para levar esses favores, para apaziguar o coração do meu irmão. E no meio, entre meio a isso, ele teve uma experiência com Deus no Val de Jaboque. E ele lutou, queridos, uma noite toda com um ser misterioso. E quando aquele ser percebeu que não prevaleceria contra Jacó, deixou-se vencer. Deus deixou-se vencer. Porque Jacó, ele não queria liberar aquele ser sem que ele tomasse posse da sua vez. E aquele ser perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Aleluia. E naquele lugar, Jacó denominou aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto ele afirmou: vi Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Aleluia. Olha, gente, as experiências que esse homem foi tendo com Deus. Olha as experiências que ele foi tendo com Deus. Mas eu quero, nessa segunda parte da minha palavra agora, pedir que você pegue a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia. Ele encontrou-se com Esaú, e todos nós sabemos muito bem que houve um concerto. Os irmãos se encontraram, os irmãos se abraçaram. Jacó o tempo todo se posicionou como servo diante de Esaú. Olha aqui, meu Senhor Esaú, o Deus dos nossos pais me abençoou, e com toda aquela lábia, engrandecendo ali o seu irmão, afagando ali o coração do seu irmão, estrategicamente. Houve uma reconciliação. E Esaú queria ter um relacionamento a mais. Só que Jacó já não estava mais nessa disposição. Acompanhe comigo, Gênesis 33, a partir do 12. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos, eu caminharei na frente. Todavia Jacó lhe ponderou: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçarmos só dia, todo o rebanho vai morrer. O que ele estava falando? Ele não estava querendo partir. E ele propôs assim: que meu senhor parta,
Pois adiante de seu servo, quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim, ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu Senhor e me seguir. Na verdade, aqui, queridos, Jacó estava suplantando novamente, estava enganando novamente. Então propôs Esaú: bem deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó, não querendo se relacionar mais com o seu irmão, declarou assim. Mas Jacó redarguiu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Ou seja, já nos consertamos, cada um agora segue o seu próprio caminho, e o que vai acalmar o meu coração é esse conserto, que o meu Senhor, me olhe com olhos de graça. E naquele mesmo dia Esaú retomou o seu caminho para Seir. Mas o que eu quero, amados, quase finalizando essa palavra, é que você preste muita atenção no que eu vou relatar aqui agora. Versículo 17. Porém, Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, chegou são e salvo à cidade de Siquém, chegou à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata adquiriu dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou El Elohe Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Na verdade, preste atenção aqui. Quem está com a sua Bíblia? Levante sua mão, quem está com a sua Bíblia. Amados, perceba comigo, acompanhe comigo aí, no final do capítulo 33. O capítulo termina abordando a pessoa de Deus. Versículo 20, acompanhe. Ali erigiu um altar que denominou El Elohe Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Agora acompanhe comigo, vá no capítulo 35, no versículo 1. Está escrito assim. Começa fazendo menção da pessoa de Deus novamente. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. O que eu quero enfatizar com a igreja aqui? Que o capítulo 34 de Gênesis é um capítulo negro do livro de Gênesis. Porque, amados, o nome de Deus aparece no fim do capítulo 33 e só vai reaparecer no início do capítulo 35. Mas está completamente ausente desta sorte da página da história, o capítulo 34. Porque o que aconteceu? Se alguém puder fechar as janelas, aí então fica menos barulho, por gentileza. Já deu uma refrescada, né? Não está tanto calor. Na verdade, ele, retornando de Padã Arã, ele teria que chegar em Betel. Ele teria que chegar onde Deus falara com ele e fez promessa. Só que ele resolveu dar uma parada em Siquém. Ele resolveu dar uma parada em Siquém, em Salém, uma cidade de Siquém.
e acampou ali, e ali ele ficou. E o que aconteceu, amados? A sua filha, presta atenção, a sua única filha, dado dia, saiu para ver as filhas da terra. Capítulo 31. Certa vez, Diná, filho de Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. E aí o tal de Siquém, filho de Hamor, o Eveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Só lembrando que a Diná, ela era a única filha, mulher de Jacó, filha dele com Lia, porque Lia teve 6 filhos, homens, e essa filha, mas como nesse retorno, quando Deus mandou ele voltar a Betel, ele resolveu parar em Salém. Não foi obediente em seguir a direção de Deus, parou em Salém. A sua filha foi estudada. A sua filha foi estudada. A sua filha foi violentada, covardemente, trazendo vergonha para Israel, trazendo vergonha para a família de Jacó. E aquele Siquém se afeiçoou tanto de Diná, que agora, depois do estupro, resolveu ir até a presença de Jacó pedir ela em casamento. E todos nós conhecemos muito bem essa história. E assim, queridos, aí o que Jacó propôs? Então, todos os homens vão se circuncidar para que nós possamos ter relacionamento com vocês. E todos os homens de Siquém, de Hamor, de Salém se circuncidaram e ficaram frágeis. E no terceiro dia, no auge da dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, juntaram uma tropa e foram e mataram todos os homens da casa de Hamor, pai de Siquém. Inclusive o Siquém foi morto. E assim, queridos, trouxeram muita angústia para o coração de Jacó. E no final da sua vida, quando Jacó está ministrando palavras a todos os seus filhos, ele está prestes a morrer. Olha que triste isso, acompanhe comigo, vá até o capítulo 49 de Gênesis, leia comigo a palavra de Jacó a Simeão e Levi. Gênesis 49, a partir do 5 diz assim: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer alejaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldito seja a sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os espalharei no meio do seu próprio povo. Uma palavra muito triste de se ler, vindas da boca de um pai para os seus próprios filhos, porque os seus filhos se tornaram matadores, se tornaram assassinos, porque dado dia a Diná saiu para ver as filhas da terra. Mas quem foi o culpado de tudo isso? O próprio Jacó.
porque não retornou ao lugar da presença de Deus, não seguiu a direção de Deus, não seguiu até Betel. E depois de todos os transtornos que teve, esse homem chamado agora Israel, não era mais Jacó, Israel, ele caiu em si, e aí ele partiu de Salém e finalmente foi até Betel, foi até a casa de Deus, porque Betel é casa, ela, Deus, casa de Deus. E amados, todos nós que queremos ser ministrados pelo Senhor, nós precisamos todos os dias da testificação do Espírito Santo acerca de reformas da nossa vida. Porque o homem é um ser mutável. Muitas vezes, né, queridos, nós estamos andando tão fora da presença de Deus, estamos andando tão em trevas. E assim, quando no capítulo 35 Deus mandou Jacó voltar a Betel, Deus falou assim: levanta, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Saul. É só em Betel que você vai se realizar, que você vai formar um altar de adoração real. E a partir desse momento, Jacó ordenou a sua família e todos os que estavam com ele, dizendo assim: lançai fora agora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós e purificai-vos. E depois dessa experiência trágica, a partir do estupro ali da sua própria filha, a partir do momento que seus filhos se tornaram assassinos, aí ele cai em si e ele declara assim a todos os seus: partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Eles levantaram acampamento e enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana, porque agora Jacó estava na direção de Deus, e Deus estava na disposição de aniquilar com tudo que contrariasse esse retorno à casa de Deus. E no capítulo 35, a partir do 6, assim, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz. Houve um retorno à luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo do seu irmão. É em Betel que Deus se revela a nós. É quando nós estamos com a nossa casa na casa de Deus. É quando nós estamos com o nosso coração na casa de Deus. É quando nós estamos com a nossa alma no lugar onde Deus está, que verdadeiramente
vai nos abençoar, que verdadeiramente Ele vai receber a nossa oração, que Ele vai receber o nosso louvor. Nós precisamos retornar à presença de Deus. Nós precisamos, amados, voltarmos à casa do Senhor. Nós precisamos dar mais valor à presença de Deus, porque Deus está na casa. Fique em pé, meu Senhor. É preciso haver um retorno ao Betel. E eu tenho plena certeza e consciência que Deus está falando ao coração de alguém aqui nessa noite, para que você retorne a Betel. Porque Israel só foi realizado a partir do momento que ele voltou. E os conselhos são tão importantes nas nossas vidas, que no seu histórico, o seu irmão Esaú, histórico de engano, de passar a perna, de trapacear mesmo. Um dado dia, Jacó viu isso na vida dos seus filhos, quando José foi ali injustiçado pelos seus próprios irmãos. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. E eu penso que Deus só abençoou o José porque houve um conceito entre Jacó e Esaú. E Deus só vai nos abençoar, amigos, quando nós verdadeiramente consertarmos a nossa vida e voltarmos à casa de Deus, e voltarmos à presença de Deus, porque Deus é o Deus da casa. Deus, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Deus está chamando você a Betel nessa noite. Volta à presença de Deus, volta à casa de Deus, volte ao lugar onde Deus tem algo dele para você. Que Deus tem para nós é tão inegociável, e muitas vezes nós agimos como Esaú, acabamos negociando os princípios e aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor, Ele quer favorecer a tua vida nessa noite, mas que haja um retorno a Betel, que haja um retorno à casa de Deus. Feche os teus olhos.